Olá, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre embriologia. Mas, professor, e o que seria a embriologia? A embriologia é o ramo da biologia que estuda desde o desenvolvimento do embrião até a sua formação. É claro também que a embriologia dá ênfase na produção dos gametas. É bom lembrar que os gametas são as células reprodutivas, células que quando se encontram no processo chamado de fecundação, vão dar origem à célula ovo ou zigoto. Como gametas masculinos eu tenho um espermatozoide e o feminino eu tenho um óvulo, ok? Vamos aqui para o próximo, iniciar o slide, Então, a embriologia é a parte da biologia que estuda o desenvolvimento de embriões, de animais, desde a fecundação até a completa formação dos tecidos e dos órgãos, ok? Fecundação consiste no encontro do gameta masculino, no caso dos seres humanos, espermatozoide, com o encontro do gameta feminino, no caso dos seres humanos, o ovócito 2. Não esqueça, não é óvulo. Como assim, professor? A gente pode até aprender, que fecundação é um encontro do espermatozoide com o óvulo. Não, é com o ovócito nos seres humanos, ok? Para formar a célula ovo ou zigoto. Vamos lá. Então vamos falar em si da fecundação, o processo de fecundação. Nós sabemos que o ovócito 2, ele possui duas estruturas, tá? Quais são essas duas estruturas, professor? Que esse ovócito 2 apresenta, que o espermatozoide, que tem uma estrutura lá na sua ponta, na cabeça do espermatozoide, utiliza. Essa estrutura do espermatozoide se chama de acrossomo. Anote, acrossomo. Outra anotação, o acrossomo, ele origina-se do complexo golgiense, o nome da organela, ok? E esse ovócito 2, ele tem duas estruturas que precisam ser vencidas, duas barreiras. Na verdade são três, mas vamos considerar duas e a terceira eu falo já já. A primeira é a coroa radiata, tá? E a segunda é a zona pelúcida. O senhor falou interesse, professor? Sim, e a própria membrana plasmática do ovócito. Então, coroa radiata e zona pelúcida. Essas membranas, essas barreiras vão ser vencidas pela ação das enzimas presentes na cabeça do espermatozoide, chamada acrossomo. Tá entendendo? Então, preste atenção nessa imagem que ela ajuda muito a gente a entender, tá? Você vê que tem o acrossomo, lá você está vendo lá embaixo o acrossomo. Nessa imagem do lado de cá, o espermatozoide tem um núcleo do espermatozoide, o acrossomo. Então, ele está tentando vencer essas três barreiras que eu citei, coroa radiata, zona pelúcida e a própria membrana do óvulo, do ovócito, ok? Professor, pergunta, entram quantos espermatozoides num processo de fecundação? Um só. Quando ocorre a entrada de um espermatozoide, que é o normal, a gente diz que ocorreu uma mono é um, espermia. Monoespermia é a entrada de um único espermatozoide no ovócito 2. Após esse ovócito 2, nas mulheres e em seres humanos, após esse ovócito 2 ter sido fecundado, ele vai se transformar em óvulo, ou seja, ele termina o processo de meiose 2, porque é bom ter em mente que tanto para formar espermatozoide quanto para formar ovócitos ou óvulos, a divisão celular característica é a meiose 1 e a 2. Após a fecundação, esse ovócito 2 sofre meiose 2 e vira óvulo. Ou seja, um ovócito que nunca foi fecundado é um ovócito que nunca vai virar óvulo. Beleza? Vamos lá para o próximo slide. Então, professor, ocorre poliespermia, vários em seres humanos? Se não é para ocorrer,
Mas professor, por que não é para ocorrer? Vamos lá. Após a entrada do primeiro e único espermatozoide, esse ovócito 2 ele vai formar o que a gente chama de membrana de fecundação. E essa membrana de fecundação ela é impenetrável por espermatozoides. Por isso que em seres humanos não é comum ocorrer polispermia. Aí você pode estar se perguntando agora, né? E os gêmeos, como se formam? Acredito que já a gente fala nele, tá? Guarde aí, anote os gêmeos como se formam. Já a gente fala. Mas vamos lá. Ocorre polispermia na espécie humana? Posso dizer que não. Estratégia para evitar a polispermia é a reação cortical, né, que é lá no córtex. O que é o córtex, professor? As estruturas você tem a parte interna, que eu chamo de medula. Você pode encontrar até em órgãos, né? A medula. E a parte externa, que é o córtex. Aí você aplica esse termo córtex até para o cérebro, né? O que é o córtex? É a parte mais externa do cérebro. Então, vai se formar uma membrana na superfície, que é uma reação cortical, que impede a entrada de um segundo espermatozoide, ok? Que é a chamada polispermia. Então, pode ocorrer, a polispermia pode ocorrer, contudo, o zigoto formado será triploide. Opa, professor, como assim triploide? Cada espermatozoide, ele é N, cada óvulo, ele é N. E o que é N, professor? Haploide, ou seja, tem metade dos cromossomos. Para quem não está lembrado, nós temos células 2N, diploide, e nós temos células N, haploide. Em seres humanos, células N vão ter 23 cromossomos, metade, ok? E células 2N nos seres humanos, 46. Como a gente está falando de fecundação humana, então vai ser N do primeiro espermatozoide, N do segundo espermatozoide e N do ovócito 2. Vai ser uma estrutura triploide. Pode ser? As estruturas têm que ser 2N, diploide. Ok? Por isso que ele botou 69 cromossomos, porque 23, 23, 23. Tá? O que inviabilizará o embrião e, portanto, vai ocorrer o aborto. Não nasce. Pode até forçar a barra, mas não nasce. Estratégia cortical. Então, forma-se uma membrana de fecundação, né? Assim que o primeiro espermatozoide entra no ovócito 2, como eu falei, ocorre uma rápida despolarização membranar. O que é despolarização, professor? Muda o polo. O que era positivo vira negativo e assim ocorre, tá? E vice-versa. E a entrada de grânulos corticoides no espaço entre a membrana e a zona pelúcida, formando a membrana de fertilização ou membrana de fecundação, que ela é rígida e intransponível. Resumindo, vai formar uma membrana de fecundação ou membrana de fertilização, mesma coisa, que impede a entrada de um outro espermatozoide. Ok? Próximo slide. Estratégia inovadora, né? Isso aqui são vídeos, não vamos passar neles aqui agora. Vamos falar do local da fecundação. Na mulher, professor, em que local ocorre o encontro do espermatozoide com o ovócito 2? Nas mulheres, esse processo ocorre nas tubas uterinas, que antigamente eram chamadas de trompas de Falópio. Hoje a gente sabe que esse termo não é utilizado e fica o nome tubas uterinas, tá? É na tuba uterina que fica o ovócito 2, que foi produzido aonde, professor? Lá no ovário, e está pronto para receber a visita do espermatozoide, tá? Fecundação. Então vamos lá. Após esse espermatozoide penetrar no ovócito 2, como eu falei, vai ocorrer a meiose o quê? 2. E esse ovócito 2 vai virar o quê? Óvulo. Então esse processo que você está vendo aí é o processo após a fecundação, onde o ovócito 2 vai virar o quê? Óvulo. Beleza? Vamos lá. Etapas, né, que vão ocorrer. A gente sabe que após a entrada do espermatozoide no ovócito 2, vai se formar o óvulo. E esse óvulo logo vai evoluir para uma célula ovo ou zigoto. Célula ovo ou zigoto. Tá, professor. A gente sabe que a gestação humana, vamos pegar como referência a humana, ela leva aproximadamente 9 meses para estar completa e o feto nascer. Então, durante esses meses, né, principalmente os meses iniciais, nós vamos ter muita divisão celular. De qual tipo? Mitose. É uma divisão celular de multiplicação, mitose.
Nós chamamos essas divisões mitóticas de segmentação ou clivagem. Segmentação ou clivagem é o processo específico de mitose que leva à formação de células, né, que a gente vai chamar de blastômeros. Professor, calma aí. Uma célulazinha, uma só, é chamada de célula-ovo ou zigoto. Quando essa célula sofre segmentação ou clivagem, que é divisão celular, ela vira blastômeros. Blastômeros. Beleza? Então, quando você tem vários blastômeros, que é o desenho lá da ponta, né? Vários blastômeros todos juntinhos, compactados, né? Tu vê que o tamanho da célula, olha o tamanho da célula lá no início, com 2 células, olha o volume. Olha o volume da célula lá no final, com 64 cromossomos. Você percebe que o volume, de modo geral, é o mesmo? O volume é o mesmo. O que mudou é que as células no seu interior foram ficando menores, para todas, né, ficarem agrupadinhas, caberem, de forma que o volume não aumente. Isso ocorre com 3 dias após a fecundação. Então, esse maciço com várias célulazinhas se chama de mórula. Por que mórula? Porque essa estrutura aí, com 64 cromossomos, lembra uma fruta chamada amora. Daí o nome do processo, da etapa, mórula. A mórula ocorre ainda nas tubas uterinas, tá? Esse embrião vai para onde? Para o útero. O embrião vai para o útero, completar o desenvolvimento. Vamos lá. Células da mórula são consideradas células tronco totipotentes. Isso é muito importante, Bianca, fica atento. Células totipotentes são o quê? É um tipo de célula tronco que eu estou pegando ela no primeiro estágio do desenvolvimento embrionário. E qual é o primeiro estágio? Mórula. Então, se eu tirar essas células da mórula, vão ser células tronco totipotente. Células tronco são células que têm a capacidade de originar qualquer tecido ou qualquer órgão do nosso corpo. E a totipotente é a melhor de todas. Por quê? Ela tem a capacidade em se diferenciar nos 216 tipos de tecidos, incluindo os anexos embrionários, como placenta, córeo, âmnio, alantóide, que a gente vai ver nesse assunto ainda, tá? Então, essa célula tronco que nós estamos falando é a célula tronco totipotente. Ela é tirada de que estágio? Tá vendo da bolinha aí? Da mórula. É a melhor de todas. Professor, e por que nós não usamos esse tipo de célula tronco, então, para curar muitas doenças? Boa pergunta. Porque toda vez que eu retiro uma célula tronco de uma mórula, eu estou inviabilizando esse embrião. Ele não nasce mais. Aí nós entramos numa outra polêmica, que aí eu vou perguntar a você, o que você acha? Para a biologia, só é considerado ser vivo a partir do 27º dia, aproximadamente, quando se forma o quê? O sistema nervoso, que eu posso chamar de tubo neural. Para a biologia, a partir desse momento é ser vivo, tá? A gente, quando morre, tem um cérebro, a morte do cérebro, que é o sistema nervoso, um dos principais órgãos. Não é considerado morte cerebral? Então, para a vida iniciar, o cérebro tem que estar funcionando. Essa é a visão científica. E a visão religiosa, a visão da fé? Professor, entrou um espermatozoide em um ovócito, vingou, né, dividiu, formou uma mórula, já é um ser vivo. Tem um corpo, tem uma alma, portanto tem um espírito. E aí, para você, mexer com a mórula é aborto ou não? Uma polêmica, né? Bem interessante. O que se sabe é que essa é a melhor célula tronco de todas, isso é fato. Se eu tirar ela, o embrião não desenvolve. Aí fica a polêmica, é ou não é aborto, né? Vamos lá, da mórula à blástula. Da mórula à blástula. Por quê, professor? O próximo estágio, depois da mórula, é a blástula. Como assim, professor? Lembram, como é que estão as células na mórula? Todas o quê? Juntinhas umas com as outras, né? Para o volume da célula não aumentar muito. O que acontece na mórula para virar blástula? Essas células que estão todas juntinhas umas com as outras,
elas iniciam a produção de um líquido chamado endolinfa. Endolinfa. E esse líquido acaba obrigando as células a se separarem. As células que estão todas juntinhas umas com as outras, coladinhas, unidas, venceremos, são obrigadas a se separarem. Então você fica aí agora no desenho que você está vendo aqui, do lado de cá embaixo, do lado de cá, tá? Onde eu estou apontando, do lado de cá. Esse aqui embaixo que você está vendo, esse desenhozinho, você está vendo que tá as células na ponta, né? Essas células na ponta eu chamo de trofoblasto. Professor, tenha calma. Trofoblasto são essas células que estão na superfície. E o meio, professor? O meio está vazio, como você está vendo, com um líquido dentro. Tá? É a chamada blastocele, essa parte de dentro. Não sei se você está vendo um pouquinho mais acima, as células com uma cor diferente, que não é azul, todas aí no meio, uma opção de célulazinhas. Essa é chamada de embrioblasto, ou MCI. O que é MCI? Essa palavra que está aí no meio, ó, massa celular interna. MCI, massa celular interna, ou ou embrioblasto. Embrioblasto. O trofoblasto são as células que ficaram aonde? Na superfície. Trofoblastos. Essas que estão acumuladas formando um cachozinho dentro da blástula, né? Ou blastocisto, se chama de massa celular interna, ok? Vem agora a informação. Anote. Trofoblasto da superfície vai dar origem aos anexos embrionários. Ele vai formar somente anexos embrionários. Placenta, placenta dos mamíferos, córeo. Quando você vai comer um ovo cozido, já descascou o ovo cozido? Já viu que debaixo da casca tem uma pelinha? Então ali é o córeo, o anexo mais externo de todos. O alantoide, que é um pinico para guardar xixi, né? Córeo, âmnio e alantoide. A gente vai ver mais à frente. E essa massa celular interna, ou embrioblasto, vai dar origem ao embrião. O embrião vem do embrioblasto. Professor, calma. O trofoblasto, aquele de fora, vai dar origem aos anexos embrionários. Não esqueça. Essa massa celular interna vai dar origem ao embrião, que é o embrião principal, né? Então vamos lá. A mórula continua se dividindo, as células da periferia originam o trofoblasto, cuja principal função é formar os anexos embrionários, já falei. As células da região interna se acumulam num dos polos, polo lá de cima, originando a massa celular interna, ou embrioblasto, que é o que vai dar origem ao quê? Ao embrião. Professor, e se eu tirar as células troncos da massa celular interna? O que elas vão formar? Elas vão formar qualquer coisa do seu corpo que não seja anexo embrionário. Como assim? Pessoal, quem é que forma o anexo embrionário? É o trofoblasto, por isso que já foi separado. Então, esse tipo de célula-tronco não forma tudo que a célula precisa, mas uma boa parte. Essa célula-tronco chama de pluripotente. Célula-tronco pluripotente, porque ela vai formar somente algumas coisas. Anexos embrionários. Anexo embrionário é o trofoblasto. Características principais das células-tronco. São células indiferenciadas, ou seja, células que não têm uma função, não apresentam uma função específica, como já foi falado, possui potencial para originar qualquer um dos 220 tipos de células que compõem o organismo humano. Ela é, na verdade, uma célula muito versátil. Ela pode formar, né, qualquer coisa. Beleza? Vamos lá. Como funciona a célula-tronco? Tá? A célula-tronco, ela é, após ela retirada, né, essa célula-tronco vai ser implantada no local específico e ela vai assumir as propriedades daquela célula que era típica daquele local. Tá? Então, as células-tronco, elas podem formar, por exemplo, dentes, Israel está tentando, pode formar coluna vertebral, ela pode compor células que já morreram no nosso corpo. Beleza? Olha só, minha avó, não sei se você tem na família, mas minha avó tem Alzheimer. O que é Alzheimer? É uma doença degenerativa. A pessoa vai perdendo massa encefálica e, consequentemente, perde a memória. Então, minha avó tem Alzheimer e Alzheimer e diabetes do tipo 1 pode ser curada por essa técnica, tá?
Que técnica, professor, antes da célula-tronco? Artrite reumatoide, infarto cardíaco, paralisia dos membros, tudo isso células-tronco pode resolver. Tá? Células-tronco agora multipotente. Vimos a totipotente, a pluripotente e a multipotente. A multipotente ela é tirada de uma parte específica do embrião, chamado cordão umbilical. Quando os embriões nascem, o cordão umbilical ele é riquíssimo em células-tronco. Essas células-tronco do cordão umbilical se chama de células-tronco multipotente, porque elas vão formar partes do meu corpo, mas não é tão versátil quanto a primeira, que é a totipotente, ok? São indiferenciadas e obtidas a partir da medula óssea, por exemplo, cordão umbilical, intestino, pele ou fluido intestinal, ou fluido menstrual, tá? Essas são as opções que eu posso ter esse tipo de célula-tronco, tá? Elas são capazes de originar somente os tipos de células que compõem o tecido ou órgão de onde foram tiradas. Por exemplo, se eu pegar uma célula-tronco dessa, do cordão umbilical, ela só vai formar cordão umbilical. Se eu tirar ela do intestino, ela só vai compor o intestino. Então, não tem uma célula-tronco, por exemplo, versátil. Ela, na verdade, só vai formar o órgão, nesse caso, né? A multipotente, ela só vai formar o órgão da onde ela foi tirada. A versátil, que eu comentei agora, é a totipotente, que pode formar qualquer coisa. Vamos lá. Células-tronco induzidas. Em 2008, né, dois grupos de pesquisadores, americanos e outro japonês, conseguiram transformar células da pele em células-troncos indiferenciadas, que apresentam as mesmas características das células-troncos embrionárias. Um grande avanço. Será que a religião para fins solução para a religião, solução para a solução, será a solução, quase que não sai, vige, será a solução para o fim dos conflitos étnicos e religiosos. Você com células-tronco, né, você pode fazer muitas coisas. Pesquisas com células-troncos embrionárias devem parar? Aí vem aquela polêmica, é ou não é um aborto mexer nesse embrião? Vocês vão pensar e vão dizer. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem uma lei de biossegurança, que é bom você saber. Embora as células-troncos embrionárias sejam as mais versáteis células do corpo, ainda muito pouco pode-se falar dela. O principal motivo é a polêmica que envolve o uso de embriões nas pesquisas científicas, que tem atraso em muitas áreas, né, de estudos. Então, usar um embrião, por exemplo, é complicado, porque você vai ter que matar esse embrião, se a palavra é essa. E o que acontece? O Supremo Tribunal Federal libera, em 2008, pesquisas com células-troncos embrionárias. Então, as células-tronco embrionárias podem ser utilizadas. Por 6 votos contra 5, o Supremo decide a lei de biossegurança que não fere a Constituição. Iniciado em março, o julgamento foi retomado na quarta-feira e só concluído nesta quinta. Tá? Então, aqui são alguns pré-requisitos para se usar células-tronco. Tá? O artigo 5º é permitido para fins de pesquisa e terapêutica, ou seja, curar alguma doença. A utilização de células-troncos embrionárias obtidas de embriões humanos produzidas por fertilização in vitro e não são utilizadas no respectivo procedimento atendidas as seguintes condições. Quais são as condições para usar ela? Sejam embriões inviáveis, o embrião não dá para usar, então dá para usar célula-tronco. Sejam embriões congelados há mais de 6 anos, na data da publicação dessa lei, ou que já congelados na data da publicação da lei, depois de completarem 3 anos, contados a partir da data do congelamento, tá? Em qualquer caso, é necessário o conhecimento dos genitores, ou seja, para usar essas células-tronco, os genitores têm que autorizar. Instituições de pesquisas e serviços de saúde que realizarem pesquisas ou terapia com células-troncos embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos conselhos de comitês de pesquisa científica. É vedada a comercialização de material biológico, o que refere-se a este artigo, e para a prática, a tal prática implica em crime tipificado no artigo 15 do Código Penal, né, de 97. Pronto, paramos aqui nessa primeira parte. Espero que vocês tenham entendido e na próxima aula a gente vai continuar com o assunto. Forte abraço, tchau, tchau. Então, agora nós vamos falar da mórula, a blástula.
nós vimos que a mórula é um maciço de células, né, de blastômeros. Como é que é o nome dessa célula, professor? Blastômeros. Quando ela é uma só, ela é célula-ovo. Quando ela se torna mais de uma, blastômeros. Ok? Então, várias células todas juntinhas, mórula, maciçozinho, lembra mora. Quando elas começam a produzir um líquido, migram para a superfície, né? Aí você tem o trofoblasto e fica um cachinho no meio da célula, que é a massa celular interna, né? Trofoblasto dá origem aos anexos embrionários. E o MCI, que é a massa celular interna, tá lembrado? Vai formar o embrião. É na fase de blástula, não de mórula, mas de blástula, que o embrião se fixa na parede uterina. Porque assim, o que acontece? A fecundação, ela ocorre nas tubas uterinas, antigamente chamada de trompa de Falópio, ok? Só que esse embrião, ele tem que descer para o útero, porque é na parede uterina, é no útero, que ele vai completar todo o desenvolvimento, até estar todo completinho. Então, o primeiro passo é se fixar na parede do útero. O nome desse processo é anidação. O que é anidação? Fixação do embrião na parede uterina. Ok? Um detalhe, uma dica. O DIU, o dispositivo intrauterino, que é um método anticonceptivo, ele impede essa anidação. Aí vem aquela outra polêmica. Professor, é aborto? Não sei. Para a biologia não é. E para a fé? Você tem fé? Sua religiosidade, a sua religiosidade não, sua crença religiosa, né? Aí é um detalhe. Mas isso não vai cair em prova, é claro. Mas é só uma reflexão, tá? Então a fixação dele na parede uterina é a anidação. E quem é que fixa? Mórula ou blástula? Blástula, que no caso dos seres humanos pode se chamar de blastocisto, ou seja, blastocisto e blástula, mesma coisa. Vamos lá. Professor, nós temos, na verdade, o polo animal, né, que é aquela parte de cima, e eu tenho a parte de baixo. Como assim, professor? No embrião, na blástula, tá vendo aqui? Na blástula, eu tenho a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima é onde está aquele cachinho de célula, né? Que é a massa celular interna, o embrioblasto. E o polo vegetal é o de baixo, que tem o trofoblasto, ok? Vamos lá. Polo animal, o de cima, contém células do embrioblasto, ou massa celular interna. Na parte de baixo, eu tenho o lado oposto, e eu tenho as células, né, do trofoblasto. Lembrem, estou falando da blástula, ok? No blastocisto e blástula, mesma coisa. No blastocisto ocorre uma entrada. Ó, professor, deixa eu entender. Mórula, várias células juntas, ok? Todas compactadazinhas. Blástula, essas células produziram líquido e obrigaram elas a migrar para a periferia. Trofoblasto e um cachinho de células no meio, massa celular interna. Agora nós estamos falando na blástula virando gástrula. Blástula para virar gástrula, porque a gástrula é o próximo estágio. Tá, professor? O que vai acontecer? Polo de cima, polo de baixo, ok? Esse polo de cima aqui, ó, é o polo quê? Animal. E o polo de baixo? Polo quê? Vegetal. Professor, aqui é uma blástula ou um blastocisto. O que vai acontecer com ela? O polo vegetal vai sofrer uma entrada. Ó, que coisa linda. Repetindo, professor, o polo vegetal vai entrando, até a célula fazer o quê? Ó? Esse formato aqui, ó. Cola e faz esse formato. Isso se chama de, essa entrada que eu fiz, invaginação. Tá no texto. Invaginou, entrou. E as duas partes se juntam e a célula arqueia. Tá vendo aí, ó? Veja o desenhozinho do que eu tô falando. A parte de baixo vai entrando, até se juntar e formar um formato de ferradura, né? Um C. Pronto. Essa estrutura agora é uma gástrula, tá? É uma gástrula.
Então fique atento, tá? Professor, repetindo, mórula, várias células todas juntinhas, né? Um maciço de células, ok? Professor, e blástula? Repare só, eu vou fazer um negócio aqui para ajudar você. Veja que interessante que eu vou fazer. Repare só. Então, para ficar fácil, o que eu queria te mostrar? Imagine que essas células aqui todas na minha mão, ó, cada uma aqui é um blastômero, ok? Então eu tenho vários blastômeros compactados. Que estágio é esse aqui? Esses blastômeros todos juntinhos. Uma mórula, não é isso? Pronto. Eles vão começar a produzir um líquido e esse líquido vai obrigar eles a migrar para a superfície. Aí eu vou ter agora uma cavidade, esse copinho aqui é uma cavidade vazia, né? Cheia de líquido, com um cachinho de célula aqui em cima, que é o embrioblasto ou massa celular interna, e o trofoblasto, ok? Essa mórula agora vai virar gástrula, então vai haver o que? Ó, uma entrada do polo vegetal, tá vendo? Ó, o polo vegetal entrando, ó. E vai acontecer o que? Vai juntar e a célula vai ficar assim agora, ó. Aí aqui, quem é agora aqui? Aqui é a gástrula, entendeu? Então, o polo vegetal entra e vira gástrula. Espero que você tenha entendido. Numa gástrula, eu vou ter algumas partes, que é o último desenhozinho de baixo, tá? Numa gástrula, eu vou ter algumas partes. A primeira parte é o blastóporo. Professor, e o que é o blastóporo? Blastóporo é a entrada da gástrula. O blastóporo, anote, é a entrada da gástrula. Tem mais informações. Esse blastóporo pode formar primeiro a boca. Se formar a boca, o animal é chamado de quê? Protostômio. Se ele formar primeiro o ânus, o animal é chamado de quê? Deuterostômio. Então eu tenho protostômio e tenho deuterostômio. Deuterostômio forma primeiro o ânus. Protostômio é quando o blastóporo forma primeiro a boca. Quem são protostômios, professor? Quem são os animais que essa entrada aqui, o blastóporo, forma a primeira boca? Anote, os animais invertebrados, com exceção dos equinodermos, tá? Ouriço, estrela, ele é um invertebrado metido a gostoso. Ele está junto com os cordados, né, que inclui os vertebrados. Esses, os cordados, que incluem os vertebrados e os equinodermos, são deuterostômio, ou seja, primeiro vem o ânus. Nessa mesma gástrula, eu vou ter três estruturas, que são chamados de três folhetos embrionários. Quais são eles? O de fora, que é a ectoderme, o do meio, que é a mesoderme, e o de dentro, que é a endoderme. Ecto, meso e endoderme. O que esses folhetos embrionários fazem? Eles vão dar origem aos tecidos e aos órgãos que o animal vai ter. E na gástrula, que são três coisinhas, e na gástrula eu tenho o arquêntero. O que é o arquêntero? Arquêntero é a estrutura que vai dar origem ao intestino. O arquêntero é a estrutura que vai dar origem ao intestino do animal. Então esse intestino do animal é o arquêntero, ok? Então, professor, eu vou ter o blastóporo, né, que pode formar primeiro boca, protostômio ou ânus, deuterostômio, o arquêntero, que vai dar origem ao intestino, e os folhetos embrionários. Se o animal tiver três, ele é chamado de triblástico. Tem três folhetos, ecto, meso e endo. Se o animal tiver só dois, qual, professor? O de fora e o de dentro. O do meio não tem, que é a meso. Ele é diblástico. Então, para ficar mais fácil, quem é diblástico? Quinidários, somente. Antes dos quinidários vem um animal, que é os poríferos, esponjas. Poríferos são ablásticos, não tem folheto, ablástico. Quinidários ou selenterados, água-viva, caravela, são diplásticos. Dele em diante, que aí entra os vermes, né? Plateumintos, nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos e equinodermos. Então, vermes, plateumintos, nemateumintos e anelídeos. Dos vermes em diante, são todos triplásticos, ok? Só que os triblásticos podem apresentar, isso mais à frente, que a gente vai ver no próximo anexo, o celoma, ok? Vamos lá.
Então tá tudo aí que eu expliquei, vamos para o próximo slide, tá? Professor, o próximo estágio agora é a neurula. Então, ó, começamos com blástula, com mórula, me perdoe, mórula, maciçozinho de célula, né? Aí o copinho seria quem? A blástula ou blastocisto, né? Os blastômeros migraram para a superfície e ocorreu o que, professor? Uma entrada do polo vegetal da parte de baixo, né? Entrou uma invaginação e virou o quê? Gástula. Aí na gástula eu tenho o blastóporo, a parte de dentro, o arquêntero e os 3 folhetos embrionários, ok? Pronto. No próximo estágio, que é a neurula, vai se formar o tubo neural. O que é o tubo neural, professor? Sistema nervoso. Ah, aquilo que o senhor falou, isso por volta do 27º dia, após a fecundação. Está se formando o início do sistema nervoso. A partir desse momento da neurula, esse embrião, para a ciência, é um ser vivo, tá? Então, na neurula, vai formar o tubo neural, tá aí, ó, tubo neural. Provém de qual folheto embrionário? Da ectoderme, do de fora, tá? Então, o sistema nervoso, anote, o sistema nervoso que está se formando, ele vem da ectoderme. O sistema nervoso é da ectoderme, tá? E o celoma. Professor, o que é o celoma? Celoma é a cavidade geral do corpo, esse espaço aqui, esse buraquinho, esse buracão que a gente tem aqui dentro da gente, que tem estômago, intestino, coração, todos os órgãos estão dentro dessa cavidade. Celoma, tá? Professor, quem dá origem ao celoma? O folheto do meio. Qual é o folheto do meio? Mesoderme. Mesoderme. A pergunta é simples. Animais diblásticos. Diblástico, 2 folhetos. Tem mesoderme? Tem celoma? Quem tem 3 folhetos embrionários tem mesoderme? Tem celoma? Depende. Eu tenho animais triblásticos que têm mesoderme, mas não tem celoma, que é o primeiro verme. Você lembra? Plateumintos. Quem são os plateumintos? Vermes que têm o corpo achatados dorso-ventralmente. Eles são acelomados. São triblásticos, mas acelomados, não tem celoma. O próximo verme, professor? Nemateumintos, lombriga. Que o primeiro, plateumintos, é a tênia solitária, né? E esse, a lombriga. A lombriga é o quê? Pseudo, anote. Pseudo é o quê? Falso. Pseudocelomado. Tem falso celoma. Ou seja, o verdadeiro celoma vem de qual anexo? Vem de qual folheto? Da mesoderme. Esse não vem da mesoderme. Mas, é claro, funciona como um celomazinho. Mas o original mesmo tem que vir da mesoderme. A partir dos anelídeos, todos são triblásticos e celomados. Então nós temos dois animais que são triblásticos e não têm celoma. Nemateumintos, pseudocelomados, e os plateumintos, tênia, né, solitária. E a notocorda. Olha a outra estrutura também que vai se formar, notocorda. E, professor, é muita informação. Todo mundo sabe que a embriologia é um assunto que tem bastante informação. Notocorda. O que é a notocorda, professor? É um bastãozinho cartilaginoso, a notocorda, que vai dar origem à coluna vertebral. A notocorda vai dar origem à coluna vertebral. Em quais animais? Nos vertebrados. Tá? Vertebrados, a notocorda dá origem à coluna vertebral. Então, um bastão rígido que sustenta o corpo do embrião. Nos vertebrados, tudo que eu falei, né? A notocorda é substituída pela coluna vertebral. Tá? Essa imagem, então, é a imagem da neurula. Vamos pro próximo. Professor, como o senhor falou, esses folhetos embrionários, eles vão dar origem aos tecidos e aos órgãos do animal, não é isso? Isso mesmo. Vão dar origem a tecidos e órgãos. Essa tabelinha é extremamente importante. Você precisa decorar? Creio que não. Vamos pela lógica. Qual é o folheto de fora? O ecto. Qual é o do meio? Meso. Qual é o de dentro? Endo. Aí você vai por análise. Unha. Está em que parte do meu corpo? Está fora, professor. Ectoderme. Pelo. Está onde? Fora. Ectoderme. Osso. Está dentro? Não. Dentro do osso tem coisa? Tem. Tem a medula. Então, o osso é mesoderme. A medula, que preenche o osso, é endoderme. Ah, professor, então eu posso ir assim? Pode. Para menos 2 coisas. Quais são? Sistema nervoso, que apesar de estar por dentro, é ectoderme.
revestimento interno da boca e do ânus, que está por dentro, mas também é ectoderme. Fora esses dois, dá para seguir uma lógica, tá? E essa lógica pode ajudar para não ter que decorar uma tabela dessa aí, que realmente é um pouco enjoadinha, né? Então, tecido conjuntivo provém da mesoderme, que seria o quê? Músculo, osso, gordura, não tá, tem coisas por dentro, né? E tecido epitelial provém dos 3 folhetos embrionários. Então ele quer dizer que o tecido conjuntivo de histologia, que nós falamos, lembra da aula de histologia? Então, tecido conjuntivo vem da mesoderme. E o tecido epitelial, professor, que compõe a pele, esse vem dos 3 folhetos, uma partezinha de cada uma, beleza? Vamos lá. E agora, nós estamos próximos de finalizar, né? Vamos falar das estruturas que tanto o embrião quanto a mãe geram quando ela está grávida. Porque tem estruturas que são materna e tem estrutura que é fetal. A gente junta essas duas palavras e diz que são estruturas materno-fetal. Vem da mãe ou do embrião, ou dos dois. O primeiro é o córeo. Lembra que eu lhe falei? O córeo é o anexo mais externo. Não sei se você já comeu ovo cozido e descascou ele. Debaixo tem uma pelezinha, aquela pelezinha é o córeo, tá coladinha com a casca. É o anexo mais externo de todos, o mais externo. Qual é a função dele? Vamos lá. Membrana mais externa, que reveste o embrião, e os demais anexos embrionários. Tudo tá dentro dele, né? Protege o embrião contra micro-organismos patógenos e anticorpos da mãe. Professor, nós seres humanos temos esse córeo? Temos. Só que ele está formando, ele se junta com outro anexo, que a gente vai ver já já, e vai formar a placenta. Placenta é exclusiva dos mamíferos. É a fusão do córeo com córeo. Córeo é uma mistura do alantoide, que é o anexo que a gente vai ver, com o córeo. A gente chama de que alantocóreo. Alantoide, que é um dos próximos que a gente vai ver, junto com esse, com córeo, tá? Forma a placenta. Professor, âmnio. O âmnio é uma bolsa, é uma membrana, é uma bolsa, que contém um líquido dentro dele. Que líquido é esse? Líquido amniótico. Vocês, todos nós sabemos que o bebê ele nasce dentro de um líquido, a gente se desenvolve dentro de um líquido dentro da mãe. Isso só foi conquistado a partir dos répteis. Lembre, o âmnio apareceu evolutivamente a partir dos répteis. Antes dos répteis nós não tínhamos âmnio. Tanto que peixes e anfíbios não têm âmnio, o desenvolvimento é dentro da água. Os répteis conseguiram trazer a água para dentro da fêmea. Por isso que a gente diz que os répteis são totalmente independentes da água. Tanto para a respiração, que não é mascutânea, coisa que os anfíbios faziam, e a reprodução. Todo mundo sabe que anfíbio tem a larva, o girino, que se desenvolve na água. Os répteis não, tudo dentro da fêmea. É o âmnio. É uma bolsa que contém um líquido dentro, chamado líquido amniótico. Já ouviu falar quando a mulher tem trabalho de parto, que rompe a bolsa e o líquido escorre pela perna? Esse é o líquido amniótico. Mulher grávida pode pular, pode dançar. Por que o bebê não fica lá sacolejando, sacolejando a cabeça? Porque ele tem um líquido que é viscoso e isso deixa o interior, onde o feto está bem suavezinho, amortece. É um ótimo amortecedor e também não deixa ele desidratar, né? Então, membrana, vamos lá, reveste intimamente o embrião, função, produzir o líquido amniótico, que protege o embrião contra choques mecânicos, o sacudir que eu falei, e a desidratação, como também falei. Vamos para o próximo agora? Vamos lá. Córeo, âmnio ou alantoide? Que nos mamíferos, córeo com alantoide se junta para formar a placenta. Vamos lá. Alantoide é como se fosse um penico. Lembre, o alantoide é um penico. Como assim penico, professor? É o depósito de xixi do embrião. Vamos falar do pintinho, da galinha? Ele não come a gema? Então, ele tem que defecar. Para onde vai o xixi? Para onde vai o excreta desse pintinho? Vai para o alantoide. Então vamos aqui, ó. Vesícula situada na região posterior, embaixo, do intestino do embrião. Função: remoção e armazenamento dos excretas, pinico. Participa da formação do cordão umbilical e da placenta. Você sabe que o cordão umbilical e a placenta são estruturas, anatomicamente ligadas, ok? Saco vitelínico. Saco vitelínico é uma membraninha que contém o vitelo no seu interior.
que é o vitelo? A gema do ovo. Você deve ter fritado algum ovo, não sei se já fritou. Tem gente que gosta do ovo com a gema inteira, tem gente que gosta com a gema espalhada. Envolvendo a gema, nós temos uma pelezinha. Essa pelezinha se chama de saco vitelínico, que contém dentro dela o vitelo, que é a gema do ovo. Então, bolsa, que armazena substâncias nutritivas, o vitelo, que é a gema, que irão nutrir o embrião nos estágios iniciais. No nosso caso, mamíferos, é pouco desenvolvida porque nós temos o cordão umbilical, ok? Mas os animais ovíparos, ela é muito importante. Função, nutrir o embrião e participar da formação do cordão umbilical, né? No nosso caso, a gente não precisa, mamíferos, como eu falei. Então, vai formar cordão umbilical, ok? Vamos lá, cordão umbilical formado pela junção do saco vitelínico e do alantoide. E a placenta? Alantoide com córeo, beleza? E a placenta? Agora a placenta, típica dos mamíferos. Estrutura vascularizada, que tem sangue, formada pelo córeo, alantoide e o endométrio. Córeo, alantoide, os dois do embrião. Os dois do embrião. E o endométrio, que é a parede do útero. Aí vem da mãe, tá? Então, a parte fetal, né, vesículas coriônicas, que nessas vesículas coriônicas eu vou ter o córeo e o alantoide, como eu falei, e a porção materna, que está aí no slide, é o endométrio. O que é o endométrio? A parede interna do útero. Funções da placenta, professor. Trocas gasosas, nutrição, né, via cordão umbilical, proteção contra micro-organismos, por exemplo, mulheres aidéticas. O vírus do HIV não passa pela placenta. Sabiam disso? Não passa. E como é que ela transmite, professor? Ou durante o parto ou a amamentação. Mulheres aidéticas não podem amamentar o filho. E o parto tem que ser totalmente controlado, questão do sangramento, tá? E produz progesterona e estrógeno, esses dois hormônios femininos. Para rir um pouco, tá? Uma brincadeirinha e acabamos. Essa brincadeirinha é só para, vamos lá, senhora enfermeira, acabe com suspense e diga qual é o nosso menino, né? Porque as crianças todas são muito parecidas, né? Aí tem a criança ali com um saco na cabeça, provavelmente deve ser o filho do cara engraçadinho, ok? Mas espero que você tenha entendido. Um forte abraço. Ah, e falta falar um pouco também dos gêmeos, né? Vamos lá. Nós temos os gêmeos univitelínicos e os gêmeos bivitelínicos. Diferença. Gêmeo univitelínico, uma única fecundação. Um espermatozoide entra num ovócito. Na hora dessa célula se dividir, ela se divide de forma desordenada e gera dois indivíduos que têm o mesmo DNA, mesmo código genético, gêmeos idênticos. Gêmeos fraternos ou bivitelínicos. A mulher, por algum motivo hormonal qualquer, produziu dois ovócitos. Ah, meu amigo, dois espermatozoides. Cada um fecundou duas fecundações. Esses dois ovócitos, ok? Então nós vamos ter duas fecundações, dois indivíduos. Esses gêmeos são os mais comuns. Um pode ser homem, outro pode ser mulher. Um pode ser mais claro, outro pode ser mais escuro. O fato é que eles nascem separados, em placentas diferentes. E o univitelínico, eles nascem na mesma placenta, podendo até, em alguns casos, eles nascerem presos, chamado de gêmeos siameses. Fiquei devendo isso, tá? Então, univitelínico e bivitelínico, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.